Bom dia, pessoal! Já estou aqui com a minha mesa arrumada, esperando vocês. E o café? A xícara de vocês já estão aí? Já passaram o café? Eu tenho uma aguinha fervendo ali no fogão para a gente passar um café prontinho aqui, quentinho, tomarmos juntos. Hoje, quem estará conosco para falar sobre o brincar, a cultura escrita e o brincar, é minha parceira, colega Odaline Monteiro. Ela virá trazer sua experiência enquanto formadora, enquanto professora, enquanto referência de educação infantil para falar de brincar nesse contexto da escrita. Bem, eu já estou aqui. Minhas coisinhas de café, minha xícara, o açúcar, uma bolachinha para beliscar. Se você ainda não fez isso, pegue a sua aí, tá bom? E se você quiser também participar conosco, dá um print na tela e coloca aí a sua xícara, o seu café conosco participando desse momento. Vamos chamar a Oda? Hoje tá meio diferente aqui, gente, todas as vezes que eu faço live do Falando de Brincar, da Jornada Falando de Brincar, estou lá no escritório, hoje eu tô aqui na cozinha, bem no contexto do nosso café, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, chamar a nossa amiga Odaline. Sejam todos bem-vindos participar desse momento. Já chamei a Oda, ela já está chegando. Dá tempo de vocês prepararem o café e a xícara. Eu tenho aqui a minha xicrinha de água que não pode deixar e a xicrinha do café. Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, vão se chegando, vão preparando suas xícaras, já chamei aí a Oda, vamos aguardar. Bom dia, Aline, você está aqui? Vamos lá. Agora sim. Bom dia, pessoal. Vão se chegando. Vão sentando, puxando a cadeira para o nosso papo de hoje. Oda, tudo certo por aí? Não está aparecendo. Vou chamar de novo, então. Peraí. Vou chamar de novo, Oda. Deixa eu chamar, que daí vai mais certo. Peraí. Aqui, ó. Convidar. Já te convidei. Agora sim! Bom dia! Bom dia, minha querida. Você está bem? Muito bem! Estou com água na boca olhando essa mesa linda do café. Tem uns quitutes aqui para nos acompanhar, né? Eu já estou com a minha xícara de água, que não pode faltar, e minha xicrinha esperando o café que está ali prontinho para passar. Enquanto a gente conversa, a gente toma um cafezinho. Quer bate-papo mais gostoso que esse? Não é? Gente, demais, Selma. Eu estou com o meu simples chocolate quente, mas também estou com a minha frutinha aqui, que hoje eu vou informação aqui até meio-dia, porque senão eu vou ficar só comendo e a gente não vai conversar. Aqui no Sala de Aula Organizada, a gente tem um costume, né, do café com os amigos enquanto a gente papeia. Então, eu já deixo o convite aí para todo mundo e vão pegando aí suas xícaras, seus cafezinhos, enquanto nos assistem, dá um print na sua tela, posta lá, marca da Lili, marca eu, a gente vai repostar vocês, tá bom, pessoal? Oda, obrigada aí pelo convite, ter aceitado, né, essa empreitada no meio de tanta correria, né, estar aqui é um privilégio nosso e poder somar com mais pessoas que se inspiram também na educação infantil, que é a nossa bandeira, né? Que bom você ter aí aceitado. Queria, pessoal, que vocês dissessem se as imagens estão boas, se o áudio está bom. Eu estou sentindo um certo retorno, não sei se é na minha fala, na da Oda. Deem um alô, por favor, se está tudo ok, para a gente dar encaminhamento aqui na nossa conversa. Vamos falando aqui para nós, por favor, se está tudo bem. Por aqui está tudo bem, Selma. Vamos ver se alguém Tá. sinaliza.
Enquanto isso, eu que quero agradecer o convite de estar nesse mês que é tão importante para a sala de aula organizada, né? Essa semana, da Semana do Brincar. Então, para mim é uma honra estar aqui. Uma honra, a Kátia já sinalizou, beleza, Kátia, tá belezinha. E uma honra estar em um café da manhã, porque o ano passado participei de todos os encontros aqui, tomei café da manhã com você, com seus convidados assistindo e estar aqui esse ano. E tenho certeza que aí o primeiro de muitos, né? Temos muitas coisas aí juntas acontecendo, que a gente vai conversar depois. Então, acredito que é o nosso primeiro cafezinho oficial de live. Isso mesmo, isso primeiro. E uma outra coisa bacana também, outra para falar para quem não sabe, né? Nós comemoramos a Semana Mundial do Brincar, que termina amanhã em todo o mundo, com práticas que incentivem o brincar no mundo inteiro. E hoje é o Dia Internacional do Brincar, né? Então, nós comemoramos com essa live entre nós, uma live diferente, né? Num horário diferente, para a gente realmente brindar esse momento, né? O pessoal está falando que tem um ruído na minha fala. Eu vou ver o que eu posso fazer. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais próximo, então, trocar o tripé, trocar de lugar. A questão é que eu estou em outro lugar hoje. Mas Né? é pouca coisa, viu, Thelma? Fica É, tranquila, um a pouquinho. Luá, querida, também está aqui com o cafezinho dela. Seja bem-vinda, Luá. Seja bem-vindo todo mundo que está aqui. Os cafés Bem, também se estão lá. vocês acharem que esse retorno está muito incômodo, eu levanto e troco o tripé para deixar mais próximo, tá bom, gente? Eu estou num lugar muito grande agora, pode ser que dê esse eco e eu não tenho mais porta para fechar, já fechei tudo. Deixa eu Não, só ver se eu consigo fechar mais uma aqui, peraí. e bom dia para vocês aí. Tem mais pessoas chegando. Sejam bem-vindos ao nosso café da manhã. Esse café inspirador aí que a Selma preparou. E nós já vamos aproveitar e um café da manhã com um papo bem gostoso, né, Selma? Isso mesmo, isso mesmo. Nós vamos conversar sobre o brincar na perspectiva da cultura escrita e, no final, vamos deixar aqui com vocês aqui uma notícia bem bacana, alinhando aí nossos fazeres, né, para os próximos meses. Tá bom, pessoal? Ô, Daline, eu coloquei lá no feed uma coisa que intriga muitas pessoas, né? Aquela fala assim, vai trabalhar ou vai brincar? Para de brincar e vamos estudar. Como que é isso, né? Qual é essa concepção de brincar e escrever? Tem distância isso? Tem distanciamento para a criança nessa perspectiva de que brincar é diferente de escrever, de práticas de escrita, de leitura? Como que é? Eu adorei quando você escreveu lá, Selma, e a gente lembra um pouquinho dessa concepção que existe. Acredito que antigamente muito mais, né? Mas nós vamos falar aqui com vários educadores da infância que acredito que tem a nossa concepção aí, que a gente enxerga a nossa criança no centro, né, de todo o nosso trabalho, de todo o nosso planejamento, no qual é possível, sim, a gente enxerga o brincar e a gente enxerga a cultura escrita. E como que se dá tudo isso, essa tríade, né? A cultura escrita, a criança e o brincar. Quando a gente fala, primeiramente, do brincar, e por esse mês aí passou tanta gente generosa por aqui, né, pela sua página, para nos fazer refletir sobre o brincar, mas para nós da educação infantil, o brincar ele é um eixo norteador, então ele é um eixo de sustentação aí da nossa prática educativa. Então, primeiramente, tudo que nós falamos de educação infantil, a base está ali, é o brincar, né? Então, para planejarmos qualquer situação,
para planejarmos aí da entrada, saída das crianças, todo esse cotidiano, nós temos o brincar sustentando a nossa prática educativa. Então, não tem como fugir, primeiramente, do brincar por essa questão, né? E o brincar, ele possibilita também a criação de outras linguagens. Então, quando nós falamos da cultura escrita, estamos falando da linguagem escrita, que é apenas uma das linguagens, né? A criança é feita de 100, nós estamos falando apenas de uma linguagem. E o brincar, a criação desse brincar, possibilita a produção de diferentes linguagens. E uma delas é a linguagem escrita, é a linguagem oral, né? Então, nós estamos falando aí desse brincar que não tem como fugir, ele é a base, ainda bem, da nossa prática que sustenta aí os nossos planejamentos. Então, tudo o que pensarmos, primeira coisa, é esse brincar sustentando. E aí a gente entra para o outro viés aí, né? O outro lado disso, que é a cultura escrita. A criança está inserida aí na cultura escrita na vida, em casa, na vida social dela e na escola também, né? Então, nós somos aí uma das possibilidades da criança ter este contato com a escrita, porque essa escrita permeia o nosso cotidiano, né? E é assim que a gente precisa levar essa escrita para as nossas crianças da educação infantil. Então, quando eu falo dessa escrita para nossas crianças, dos bebês, as crianças pequenas, né? Eu estou falando de situações reais. E essas crianças precisam vivenciar, então, situações reais para fazer o uso da escrita. Por que a gente fala tanto disso, né? Nossa, eu já ouvi, sempre eu ouço falar disso, é a função social da escrita. Porque nós precisamos mostrar aí para as nossas crianças que a escrita tem um propósito comunicativo. A gente não escreve, sai escrevendo por escrever. A gente não sai escrevendo aí aleatório, letras soltas, sílabas soltas, né? Isso na vida, né? Na vida a gente não sai escrevendo babebibobu do nada, ou sai escrevendo o nome de um bicho depois do nome de comida, sem uma função, né? Então, a escrita, ela tem um propósito comunicativo e isso precisa permear o nosso cotidiano da educação infantil. Então, toda e qualquer situação de escrita que eu vou inserir aí no cotidiano com as crianças, ela precisa ter um propósito comunicativo. E eu sempre trago uma pergunta, né? Quando nós falamos disso, quando a gente vai planejar. Para que eu estou propondo isso? Né? Se é uma situação real, se tem um propósito ali comunicativo real, aí sim tem significado para as crianças, aí sim tem valor para as crianças. Então, esse é a cultura escrita, né? Basicamente, um mega resumo aqui, e o brincar. E nós temos a criança no meio de tudo isso. Então, existe aí muitas possibilidades de brincar fazendo uso da escrita. E aí eu vou exemplificando algumas situações aí, e quem está assistindo também pode ir colocando para nós aí possibilidades de estar lá no cotidiano com as crianças, fazendo um uso da escrita real, realmente aí com um propósito comunicativo. E eu convido também, Oda, o pessoal que está aqui, que tem algum colega, alguma colega, que acredita que seja bacana estar aí recebendo essas dicas inspiradoras da Oda, manda um aviãozinho aí. E outra coisa também, aperta aí o coraçãozinho, que é para mais pessoas, né, essa live subir, mais pessoas aí conseguirem, né, ver lá listado a nossa live, para inspirar
outros professores, até famílias, né, pais, simpatizantes da cultura escrita do brincar, para que venha participar conosco. Enquanto a Odalista, olha, deu até quase um cacófato, enquanto a Oda faz uma lista aqui, Café com as Lindas, queridas. Quem foi que falou aqui? Foi a Nath, belezinha. Eu vou passar o meu café, tá bom? Você já está com o seu chocolate quente prontinho? Eu estou com o meu fogo aceso. Enquanto a gente vai conversando, eu vou passando, tá bom? E a gente vai se vendo aqui, gente. Já separaram suas xícaras? Separa quem não separou ainda, hein? Ai, gente, a Selma é muito chique. Olha, inspiração. Eu já estou no final do chocolate quente aqui já. E mesmo assim, falando. Então, quando a gente fala dessa cultura escrita e do brincar, nós estamos falando aí de diferentes possibilidades com propósitos comunicativos. A Aline Trice acabou de colocar aqui a escrita dos bilhetes perfeitamente. Quando a gente fala do propósito comunicativo, qual é a intenção, né? Então, eu estou precisando solicitar algum material para casa, eu vou lá e produzo este bilhete junto com as crianças. Nós falamos aqui, né, na nossa língua aqui dos professores, que nós somos os escribas, né? Ou seja, nós fazemos essa escrita dessa produção que foi feita oralmente pelas crianças. E aí a criança aprende muito quando eu, adulto, estou fazendo a escrita. Nós somos esse modelo no dia a dia, esse modelo de leitor e escritor para as crianças o tempo todo. Então, quando eu estou lá na lousa fazendo essa produção do bilhete coletiva, que nós vamos solicitar uma caixa diferente para as famílias, eu vou colocar lá no meu mural externo da sala. Quando eu estou na lousa escrevendo este bilhete, a criança está observando a estrutura deste texto, a maneira que eu organizo esse texto nas linhas, que eu vou até o final da linha, retorno para outra linha, que eu faço A indicação da esquerda para a direita, de baixo para cima, como se organiza nesse suporte, né? E tudo isso fazendo, né? Eu não dou aula, vamos dizer, que se escreve assim, que se precisa se organizar assim, que uma lista, por exemplo, né? Que quando nós estamos produzindo lista, que precisa ser uma palavra embaixo da outra, a criança aprende a estrutura da lista ao fazer a lista conosco. Uma situação, depois eu vou passando tudo o olho aqui, que as meninas estão escrevendo várias coisas bacanas. Uhum. É o jogo simbólico. Então, nós temos em nossa sala ou na nossa escola, de alguma maneira, o jogo simbólico, ele faz parte do nosso dia a dia. Toda sala, né? E aí, ele é um espaço que eu digo que é um espaço mega, ultra power, potente, para a gente possibilitar o uso da escrita de uma maneira real para as crianças, com significado. Né? Então, existem alguns exemplos, deixa eu pensar alguns exemplos aí. Supermercado, a quitanda. Eu tenho visto tanta criatividade, lanchonete, hamburgueria. O cartaz, né, que você coloca lá, cartaz de preço, né, para feirinha, a tabela de preços de uma sorveteria, por exemplo, né, a receita médica que o médico, a criança médica, né, recomenda ao seu paciente. E outro dia eu fiz também, ali desculpa, num ano, minha turma de pré-1 tinha floricultura. E aí, a prática de escrita era mandar os bilhetes, né? Eles faziam diariamente os bilhetes que eles gostariam de oferecer as flores para a mãe, para quem viesse buscar. Então, eles tinham já o cartãozinho cortadinho ali, naquele canto, os lápis, enfim, e escreviam os bilhetinhos, eles embalavam as flores ali no TNT, as flores de plástico, entregavam para a mamãe. O bilhete e a flor. A flor voltava, que é para brincar todo dia. E o bilhete eles levavam embora para casa.
que As uma meninas estão falando situação... aqui, ó, Oda, vou ler para você, ó. A Aline Trice falou bilhete, indicação de livro, brincadeiras. A Ali falou cardápio, rotina. A Lidiane também colocou cardápio. Deixa eu ver o que mais aqui. Escrita do cardápio do dia, bilhetes, reconto de histórias já lidas. Olha quanta coisa bacana, vamos ver se tem mais. A Sônia falando que a Aline, Trícia e ela trocam bilhetes também. Olha que bacana, as crianças terem sentido nisso, né? Realmente, a situação de escrita tem sentido. A Elis colocando registro de dicas de leitura para a turma. A Jama querida chegou. A Diamara falando que é maravilhoso te ouvir. A Daline, que é uma inspiração. Deixa eu ver quem mais. A educação que inspira amor, grande verdade. Tem vivenciado diariamente as situações relatadas na sua fala. Receita culinária também apareceu aqui. Temos deixado a lousa mágica, a Elisa está trazendo, no canto simbólico, está sendo um sucesso. Vamos ver quem mais. Bom dia, Janu. Bom São as dicas que apareceram aqui. Sejam bem-vindos quem está chegando agora. Adorei o cantinho da cozinha da Selma. Obrigada. Janu, você não viu nada. Selma é um arraso, uma delicadeza. Imagina. Precisamos tomar esse café fisicamente, presencialmente, né, gente? Verdade. E aí, Oda, o que mais que a gente pode fazer no canto de jogo simbólico? Gente, olha quantas possibilidades que vocês foram listando aqui e que também são possíveis trazer para esse simbólico. Né? Quando surgiu a receita culinária, que esse suporte textual aí possa estar lá na cozinha da sua sala, né? Dessa cozinha que a criança brinca. O médico, como a Selma falou, dessa escrita do médico, plaquinha do hortifruti, né, com os preços. E aí eu trago uma reflexão a partir dessas possibilidades e que a gente precisa tomar um certo cuidado. Quando a gente fala da cultura escrita, nós estamos falando, né? Então eu iniciei falando que nossas crianças elas estão imersas nessa cultura escrita aí na vida. Nós somos uma das possibilidades, mas enquanto especialistas que somos, professores, educadores aí da infância, nós temos aí o desafio de apresentar e oferecer da melhor maneira. Então, a bandeira, né? Quem me conhece sabe que a bandeira que eu levanto aí quando a gente fala da alfabetização é falar desse processo aí, de que apenas uma etapa que é da educação infantil, mas que aconteça de uma maneira respeitosa às nossas crianças, e atendendo todos os nossos documentos aí que nos orientam. O jogo simbólico, como outras situações, a gente precisa tomar o cuidado de como nós vamos apresentar essa escrita para as crianças e qual é a funcionalidade. Quando a gente fala, né, vou trazer um trechinho de uma reflexão que é mais voltada à alfabetização, que são as situações didáticas aí fundamentais quando a gente fala da alfabetização. E nós temos a escrita como uma situação didática e fundamental, que é o que nós estamos falando aqui, mas que ela precisa acontecer em situações pela criança e outras situações pelo professor. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio aí no nosso cotidiano. Situações que eu vou ser esse escriba, como nós falamos aí no início, né, da escrita, da produção do bilhete, aí, por exemplo, e em situações que a criança vai fazer o uso da escrita aí de uma maneira espontânea. Como o exemplo que a Selma deu aí do doutor do cantinho simbólico fazer a prescrição médica, né? Quando nós falamos, por exemplo, das plaquinhas de preços, a lista do supermercado que está lá do que é vendido, a gente precisa tomar um certo cuidado porque essas palavras, elas são referências para as crianças. E a gente precisa garantir, então, uma escrita correta dessas palavras. E por que eu estou trazendo isso, Selma? Porque às vezes a gente fala assim,
A escrita faz parte do cotidiano das crianças. Eu vejo escrita nos murais, né? As paredes estão mostrando aí esse trabalho das crianças. Eu vejo a escrita no campo simbólico, nos pertences. Mas essas escritas, elas são modelos que depois se tornam palavras estáveis para as crianças. São palavras que as crianças vão se apoiar para escrever outras palavras. Então, a gente precisa tomar o cuidado para que seja uma escrita correta. Né? Então, a criança não é o momento, não é o lugar de uma criança silábica, por exemplo, que está nesse processo aí de alfabetização, escrever laranja dentro da hipótese dele. Porque ali é uma escrita modelo. Né? Então, às vezes a gente fica numa preocupação de mostrar que eu tenho esse trabalho com a cultura escrita e que a escrita faz parte do cotidiano das crianças, mas eu sempre tenho que trazer isso. Essa escrita é uma escrita espontânea ali do dia a dia, né? Então ele está escrevendo no bloquinho de anotação o pedido da pizzaria, ele está fazendo a prescrição médica, escrevendo a receita que ele produziu ali na cozinha a seu modo, fazendo o uso da escrita e que precisa ser diariamente, né? Ou essa escrita está exposta ali, que vai ampliar o repertório das crianças, que vai apoiar na escrita de outras palavras. Então, precisa ser uma escrita modelo, do traçado correto, né? Da grafia correta. Então, eu só trago essa reflexão aí para a gente buscar esse equilíbrio. Tudo é intencionalidade, né? Uma coisa importante também, outra, desculpe interromper, é que assim, essas listas, essa escrita modelo, onde o professor geralmente é o escriba, precisa ser feito numa situação vivida ali pelas crianças, né? Com as crianças. Não adianta o professor trazer aquela lista pronta de casa e ler ali para eles. Essa vivência da escrita, dessa experiência de estar numa situação escrita, por algo, numa situação, uma proposta, que vai ser ali contemplada por eles todos os dias, é que vale muito a pena. Né? Assim como, vou dar um outro exemplo, muito comum nas salas de educação infantil, a lista dos combinados, né? Que também é uma produção escrita que está ali na sala de aula no nosso cotidiano. Toda jornada a gente recorre a ele, a essa lista de alguma forma. Mas não adianta o professor trazer da sua casa, pronto. É uma situação de escrita que precisa ser vivida, não só pela escrita, mas exatamente pela proposta em onde ela está inserida, não é? Sim. E para que tenha significado, né, Selma, para as crianças. Porque, às vezes, enquanto professor de educação infantil, e principalmente um professor de crianças pequenas, a gente fica com um olhar muito no depois, né, dessas crianças, o que será dessas crianças lá no ensino fundamental, e eu preciso fazer isso, né? E o nosso trabalho enquanto educação infantil é possibilitar este contato das crianças com a leitura e com a escrita. Então, as crianças precisam estar aí imersas, mas elas precisam se sentir pertencentes. Por isso que algumas situações são diárias, né? Então, um exemplo de uma situação diária aí é o trabalho de nomes, né? Fazemos chamadas, e aí até apareceu aqui, alguém disse que fez uma lousinha do lado para as crianças irem marcando a presença, que é uma situação real, né? De você colocar a sua presença ali, tem uma intencionalidade, tudo isso, e faz parte diariamente da situação das crianças, e o trabalho de nome, daí também tem um outro apoio aí com esse processo de alfabetização, mas as crianças vão se sentindo pertencentes. E, às vezes, a gente tem a preocupação do deixar bonito, então eu já vou escrever antes e trago para as crianças. Ou, eu preciso mandar um bilhete para as famílias.
eu trago digitado, pronto, colo na agenda e a criança leva para casa. Por que que nós não escrevemos coletivo? Né? Porque mesmo que depois ele vai ser digitado, ou nem precisa, tira uma cópia da escrita do professor, ou um bilhete que vai para o mural. Então, às vezes, eu brinco que às vezes a gente, quando professor, quer complicar as coisas. Né? Quando a gente fala das situações cotidianas, é realmente de estar ali com as crianças, imersas nessas situações. O nosso dia a dia dá muitas possibilidades. Apareceu aqui algumas meninas falando do cardápio, né? Falando dessa alimentação, as escolas aí que oferecem essa alimentação, a possibilidade de escrever, né? Então, nós temos situações, eu recebo muitas imagens dos meus professores potentes aí, quando compartilham as propostas. Então, das crianças que vão até a cozinha, perguntar lá qual é o cardápio do dia e fazer o uso da escrita para depois contar para o grupo na turma. Não é o momento ali de uma preocupação de uma escrita correta, é realmente ele fazer o uso da escrita, porque ele sabe que ele precisa anotar para se lembrar e para falar depois. Então, toda situação de escrita em nosso planejamento, ele precisa ter aí a função real da escrita, que é um propósito comunicativo. Vamos escrever isso para que uma simples lista. A gente não sai do nada escrevendo elefante, macaco e hipopótamo na sala, né? Para quê? Porque eu quero que eles tenham esse repertório de palavras. Do nada, não tem significado para as crianças, né? Não tem sentido, não tem valor. Né? Então, por isso que eu digo que esse jogo simbólico na sala de aula, ele é muito potente. E a gente não tem que ter essa preocupação estética, tão estética do espaço, ou é um espaço que ele fica o ano todo na minha sala, ou a regra aqui da minha escola é que ele fique 6 meses. Eu sempre digo, possibilite outras organizações no seu planejamento em sala de aula. Que você traga esse jogo simbólico e você traga essa escrita aí para as crianças. Sempre pensando nessa escrita espontânea, que esse professor precisa aí possibilitar essas diferentes situações para que a criança se sinta cada vez mais familiar, sinta prazer em escrever, né? Não é um treino, não é um exercício motor, é lá no dia a dia, igual ele olha a mãe dele escrevendo no caderninho, igual quando ele nos olha na lousa, num diário, fazendo a nossa escrita. Então, esse é o nosso desafio de possibilitar que toda situação de escrita, lembrando do nosso eixo de sustentação, quando nós começamos a falar aí do brincar, que a gente possa enxergar esse eixo de sustentação, que é o brincar em toda a prática, né? Da entrada à saída das crianças. Que isso possa acontecer de uma maneira muito tranquila. Lembrando, né, que a linguagem, hoje falando da linguagem escrita, como a linguagem oral também, é apenas uma das linguagens, né, dessa criança que é feita de 100. Isso mesmo. E que nós, né, educadores, né, esteja na posição que estivermos, seja um orientador, um coordenador, um diretor, o agente educador, né, o ADI, como tem pessoas que levam essa nomenclatura, e nós também temos, o professor alfabetizador, seja qual for a nomenclatura desse educador, pai, mãe, madrinha, avó, enfim, que a gente consiga realmente se deixar encantar, né, por esse brincar, por esse encantamento que a criança apresenta sobre a escrita, né, e que sejam respeitosos com isso. Outro dia eu comentei isso numa live, que eu fiquei muito admirada com um post que eu vi nas redes sociais de uma criança que havia feito um bilhete de Dia das Mães para a mãe. Uma criança de 6 anos, aí no início, né, seu processo de alfabetização,
retomando, não no início a gente começa lá no versário, né? E consolidando a sua escrita, né, ortográfica, a caminho dessa consolidação, dessa aprendizagem, enfim, com todas as questões que nós, educadores, conhecemos, né, de grafia, de sílabas canônicas e não canônicas, então, enfim. O fato é que, para aquele adulto, a escrita estava errada, equivocada. E a mãe lia o bilhete diante da criança e ria. Então, assim, não que ela estava sendo desrespeitosa com a criança, né, nesse sentido que eu estou dizendo, mas que a gente imprima por essa escrita e ajude, né, enquanto educador, a olhar dessas famílias se aprimorarem nesse mesmo sentido, de recepcionar de tal forma esse avanço das crianças que todas as escritas sejam valorizadas, todos os processos de construção dessa escrita sejam valorizados. E assim, eles consigam também enxergar os avanços que as crianças têm, porque nós, educadores, amamos ver, né? A gente se depara com o avanço das crianças nas produções escritas e nossos olhos brilham, a gente vibra, né? Que pena que nós não temos constantemente vídeos para gravar o desabrochar daquela criança naquela descoberta da escrita e o nosso coração fica palpitando. Que a gente consiga também ajudar outras pessoas que não são da área da pedagogia a terem esse encantamento, né, Oda? Perfeito, Selma. E isso começa por nós, educadores, né? O modo como nós apresentamos a escrita para as famílias, o modo quando um simples mural que é feito no espaço externo, como você apresenta essa produção da criança, seja de um desenho, uma produção de escrita, é que a gente atribui valor a isso, né? As paredes revelam aí o fazer da criança, desculpa, como também revela a nossa concepção. Isso, e como, né, é transparente, mostra muito fácil. Muito. Mas tudo isso estava aí disposto no seu mapa mental para a nossa conversa de hoje, né, Oda? Conseguiu trazer tudo? Tudo. Que bom. Então, eu vou aproveitar enquanto você hidrata a garganta e vou divulgar aqui para o pessoal presente o sorteio que está acontecendo no Sala de Aula Organizada com os nossos parceiros. Vou mostrar para vocês, tá bom? Olha lá. Lalalu, brinquedos educativos, né? Trazendo um jogo de números e quantidades. Oda, enquanto eu vou aqui mostrando, vai lendo aí. Tô lendo. A coloreta em sua mão que vai sortear uma bijuteria surpresa. Temos também a parceria da editora Passarinho, sorteando o livro O Voo dos que Ensinam e Aprendem, uma escuta poética do Severino Antônio e a Kátia, dois queridos que a gente é apaixonado. O livro Era uma Vez um Gato Xadrez, da Bia Vilela, que virá autografado pela autora. O livro Pinóquio, o livro das pequenas verdades, do Alexandre Rampazzo, esse escritor querido, meu parceiro aí de muitos anos, também autografado. E o legal é que a gente está lançando uma proposta de sorteio colaborativo, que você ganha e depois você encaminha para uma pessoa querida, essa que você marcou, alguma coisa desse sorteio aqui que você quiser. Quer dar um livro? Quer dar o jogo? Quer dar a bijuteria? Você manda aí para o seu colega ou sua colega que você marcou. E depois vão aí repostando os parceiros para que a gente possa inspirar mais pessoas aí também a fazer essa parceria e valorização do brincar, que é a nossa bandeira, né? Oda, tem alguma outra notícia aqui? Olha que legal aqui. A Ana Carol falando. É encantador ver ver e participar das descobertas das crianças. Ontem participei de uma turma do Pré-2 e intervi com uma criança que a cada descoberta e minha vibração com ela, seus olhos sorriam. Nossa, Ana Carol, não tem coisa mais gostosa desse mundo. As famílias devem ser nossas parceiras, com pequenas e simples ações cotidianas. Isso mesmo, Jamara, eu concordo e a Euda também. A Drica colocando, eu vibro todos os dias com o avanço da apropriação
da escrita das minhas crianças. Nossa, que delícia isso. Deixa eu ver, tem mais aqui. A Carmen Rejane. É preciso respeitar e valorizar a minha escrita. Ela pode ainda não ser perfeita e nem estar bonita. Ainda estou aprendendo. Estou numa hipótese real. Então, por favor, me apoie e seja legal. Que lindo! Eu já quero cópia dessa quadrinha. Por favor, mande para nós. Nossa, Lindo! Que poesia, bacana! manda aí para nós. E mais tem aqui. A live vai ficar gravada? Vai sim, vai sim. Vai ficar lá no sala de aula organizada. Vocês vão poder assistir de novo. E aí, nós vamos agora, num segundo momento, trazer para vocês, gente, uma notícia muito legal, né, Oda? Muito legal, que a gente está aqui vibrando de alegria. Vou contar para vocês como é que essa história nasceu, né, Oda? Vamos contar. O ano passado, nos corredores que a gente se encontra, né, nos fazeres nossos enquanto orientadora, coordenadora, até então eu estava como professora GP, aqui na rede municipal de ensino de São José, nos falamos um breve relato. Que vontade, Oda, de fazer um encontro presencial com as professoras. E o olhinho dela brilhou. Selma, também quero muito, vamos? Eu falei, Oda, eu quero convidar alguém de peso que goste muito do que nós estamos falando. Vamos então? Vamos reunir? E era já um sonho antigo, que desde os anos anteriores, a B, a Dica da Pedagoga, e a Rosinha, também a gente já acalentava. Só que a B lá em Minas, a Rosinha lá em Brasília, não é tão simples assim fazer uma parceria para dar conta de um encontro presencial. Mas quando o meu olho brilhando casou com o olho da Odaline brilhando, isso tem 11, quase 12 meses, né, Oda? Aí a gente viu, como dizem por aí, tá, gente? Deu match, né? E aí a gente foi se cruzando, foi encontrando ideias, foi se organizando nos finais de semana, altas noites, madrugadas de reunião, e assim a gente veio aí consolidando o que a gente chama do nosso encontro, nosso grande evento, Olhares para a Primeira Infância, que vai acontecer agora em julho. Conta mais, Oda, conta mais. E, na verdade, foi aí, esse match que deu foi dos sonhos, né? Quando a Selma falou que eu tenho esse sonho, eu falei, meu Deus, eu tenho esse sonho, né? A gente tem seguidores do país todo aqui com a gente, né, Selma? Pelas redes sociais, mas eu tinha falado para ela, nós somos aqui do interior, né, de São Paulo, uma cidade grande até, mas a gente sempre precisa se deslocar para as capitais do país para a gente ouvir essas pessoas, né? Falei, não, eu ainda vou trazer essas pessoas aqui para a nossa cidade. E São José dos Campos vai ser essa referência, e as nossas cidades próximas, né? Que nós estamos em Jacareí com esse evento, que é uma cidade vizinha, vai ser referência aqui para o Vale do Paraíba, para trazer essas pessoas. E aí, claro que tivemos que juntar nossos times aí, né, Selma? Então, tem o time da Diálogos, ou tem o time da Sala de Aula Organizada, com a parceria do Colégio CEP, que foi sensacional. Sem eles, isso não iria acontecer, né? Então, nós teremos aí dia 2, que é o dia todo, das 8 da manhã às 17h30. E no dia 3 de julho, das 8 ao meio-dia. Um espaço muito bacana, um espaço que a gente vai conseguir atender todos os protocolos aí de saúde necessários, né, para os nossos cuidados também. Então, isso nos tranquiliza e nos deixa feliz, porque o CEP está aí como parceiro nos proporcionando tudo isso. E nós fomos atrás do nosso time, né? Não vamos entrar em muitos detalhes, porque você que está aqui na live conosco, hoje à noite sai a foto oficial com o rostinho de todo esse time de peso que foi escolhido a dedo, né, Selma? A dedo. Nos stories nós estamos fazendo a brincadeira do adivinha,
A galera lá da Diálogos ali tá numa animação. Acabando a live, eu vou revelar a segunda pessoa. E aí a gente vai apresentar mais os outros dois. E à noite a gente vem com a foto oficial. Eu já estou recebendo mensagens assim. Pelo amor de Deus, só com o primeiro palestrante que nós anunciamos, que é a querida Janu Cristino, que estava aqui na live conosco. Eu não posso perder. Nós vamos abrir as inscrições na segunda-feira, às 8 horas da manhã. O site vai estar disponibilizado para você fazer a compra. É vagas limitadas, claro que a gente queria deixar muitas pessoas entrarem, mas nós temos um limite até pelo protocolo de segurança garantindo o distanciamento, né? E eu queria contar brevemente, assim, né, Selma, que o processo de escolha foi muito difícil, né? Meu Deus, como foi difícil, por quê? Nós vamos falar da primeira infância. A escolha do nome surgiu assim, né? Nós queremos que seja um momento aí que todo mundo faça essa pausa de olhar de uma maneira respeitosa aí para os nossos bebês e crianças. Então, teremos aí especialistas na primeiríssima infância, especialistas na primeira infância. Então, vai ser um encontro, assim, muito potente, mas a gente listava e a gente tem que ser essa pessoa. Para falar disso, tem que ser essa pessoa e a torcida para essa pessoa dizer sim. Aceitar, né? E nos aceitar. Então, tá muito gostoso todo esse muito legal. processo, né? Nem fale, você estava falando aí das pessoas, da reação das pessoas, né? Eu já tive contato toda com professores, colegas, né? Especialistas das redes de Jacareí, de Santa Branca, de Mogi, de Tremembé, né? Toda a redondeza já está antenado nesse evento, né? Por ser um dos primeiros presenciais que está acontecendo e porque a gente já está avisando, olha, vai ser legal. A gente escolheu pessoas com muita dedicação para que essas pessoas, né, tragam suas práticas, suas pesquisas, de dedicar, né, o olhar para a primeira infância. Então, tanto nós, né, que fazemos essa infância, quanto eles, quanto vocês que estão aí, são nossos seguidores e estarão conosco, é essa bandeira que a gente vai levar, né? Esse olhar respeitoso, generoso e valorizador, né, dessas crianças. E outra coisa também, nós vamos ter no domingo a venda de livros, né? Tem outras novidades também que vai acontecer. A Diálogos estará lá conosco, então fiquem atentos, que tem muita coisa assim pensada com muito carinho para cada um de vocês que vão participar conosco, tá bom, gente? Fiquem aí atentos e eu convido vocês que ainda não conhecem o Colégio CEP, procurem nas redes sociais, Colégio CEP, né, de Jacareí, comece a seguir, vão conhecendo, né, o trabalho deles. É uma escola tradicional daqui do município de Jacareí, onde eu presto assessoria há muitos anos, há mais de 2 décadas, né? Hoje só fazendo trabalho remoto, não estou mais lá, né, na educação infantil como há 2 anos atrás, mas temos essa parceria muito bacana, e na pessoa do Matheus e da Heloísa, que são os donos, né, empreendedores, diretores do colégio, que recepcionaram há muito tempo esse sonho antigo, né? Há muito tempo eles vêm comigo acalentando essa ideia de sediar um evento desse porte. Então, chegou a hora, né? Então, esse trio aí consolidou-se para receber essas pessoas queridas, né, que selecionamos aí para o nosso evento, gente. Então, promete. Eu lembrei só, não vou dizer os nomes, né? Então, nós já falamos que foram escolhidos a dedo. Você pode ter certeza, né? Selma Odaline confia plenamente na competência dessas pessoas e que vai agregar para você. Mas nós temos um formato diferente aí dos congressos que nós estamos acostumados a ir. Então, nós teremos aí 4 palestras maiores aí, são os períodos da manhã, sábado de manhã 2 palestrantes, no domingo também as outras 2 palestras,
E no sábado à tarde, nós proporcionamos, porque a gente gosta de desafios, né, Selma? Não basta fazer Só. um encontro de grande porte, mas a gente pensa nos detalhes. Então, nós queríamos proporcionar para as pessoas, para os congressistas, um encontro mais próximo com esses formadores, uma situação mais prática, né? Uma coisa é você assistir a palestra com mais 150 pessoas com você. E outra situação, que é um outro formato que nós vamos fazer, que é o workshop. Período da tarde, esses palestrantes que você vai escolher 2 workshops aí para você participar. Você terá 1h30 na sala de aula com ele, com um grupo de 20 pessoas. Então, as estratégias que esses palestrantes irão utilizar também no workshop é um outro formato. Nós vamos ter essa possibilidade de estar mais pertinho deles, né? Para essa conversa, para essa troca. Então, você vai participar de 4 palestras, mais 2 workshops que você vai escolher aí, que nós tentamos trazer diferentes temáticas, né, Selma? Para a gente agradar todo mundo. Então, é um pacotão, uma imersão aí da primeira infância. Vai ser um final de semana muito promissor, de encontros, né, de pessoas queridas, sabidas, e para que a gente se inspire, né? Inspire umas às outras. Nós estamos muito animados, gente. É assim, nosso olhar de encantamento, né? A cada noite que a gente vai dormir de madrugada, depois de uma reunião, né, Olga? Não são poucas, viu, meninas? Para tudo dar certo, a gente está, assim, muito dedicada a isso. E as famílias também, né? A família da Oda, minha família, todo mundo envolvido. E a gente agradece, né? Quais dias, meninas? Dia 3 de julho e 4 de julho. Não, 2 de julho e 3 de julho. O sábado e domingo. Primeiro final de semana do mês de julho. Ainda não começou o recesso, já finalizou a reunião de paz, então vocês já fizeram relatório, já estão mais aliviadas, vou dizer assim, tá? E aí dá para a gente participar, tá bom? Fiquem de olho lá. Hoje à noite a gente fala quem mais estará conosco. Vai ser um grande prazer receber todas vocês. E fiquem atentos ao longo do dia aí, que nós vamos revelando esses 4 palestrantes e depois à noite vem a foto oficial. Fiquem atentos. Selma, muito obrigada por esse café gostoso, por essa troca, por todo mundo que esteve aqui conosco. Eu fui lendo cada comentário, cada possibilidade aí que vocês foram dando, a participação de vocês. Então foi uma manhã muito prazerosa aqui com vocês. Ai, que delícia, Uda. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de trocar com vocês, vocês todos e você especialmente, né? Esses conhecimentos, que são conhecimentos de prática mesmo, né? Esse olhar dedicado enquanto orientadora, enquanto professora de educação infantil que você foi por muitos anos. E vamos combinar, né? A gente ama o que a gente faz, né? E a gente ama a educação infantil, não é? E todo mundo que está aqui tem certeza que também ama o que faz, ama a educação infantil, ama a infância. E a gente sabe que só amor não basta. A gente não quer professor só apaixonado pelo que faz. A paixão é necessária, mas não basta. Então é preciso diligência, é preciso estar atento, é preciso se formar, estudar continuadamente. Então sempre, onde estiver pessoas reunidas para estudar sobre a infância, esteja junto. Levante a mão e fale, eu quero, não percam oportunidades. E eu não estou dizendo nem por causa do nosso evento. Qualquer oportunidade que vocês tenham de estar com pessoas, né, que desejem aprender e inspirar umas às outras, estejam juntos, gente. Porque o que a gente precisa é fortalecer. Fortalecer a nossa prática, fortalecer o nosso vínculo. Eu costumo dizer uma coisa que eu acredito muito. Nós não temos mais tempo para aquela prática de professor que acredita, eu fecho a minha porta que na minha sala mando eu. Nós não temos mais tempo disso.
Nós precisamos de professores de portas abertas e dialogando com o professor da frente, do lado do outro, da outra escola, do outro cidade, do outro país. Nós temos aqui uma amiga de Chapecó mandando um beijo para nós. E que coisa boa, gente. As redes sociais favorecem essa troca, né? Mas procurem profissionais que falem, né, de aspectos reais, vividos, pesquisados, trabalhados, né? Busquem com coerência aquilo que o currículo nos fala, dessa criança que a gente acredita que é potente mesmo, né? Com essa prática que a gente acredita que vai dar, né, condições de ter sentido e significado no que a gente propõe para essas crianças lá na sala. Né, Oda? Então, obrigada, querida. Isso mesmo. Muito obrigada, obrigada a vocês, né, que participaram aqui conosco, né, Selma, que estiveram aqui no nosso café da manhã aqui, fazendo essa reflexão, essa participação tão importante e necessária para nós. Fiquem ligadinhos aqui. Isso. Preparem aí o print, a palavra parceria. Isso mesmo, amiga. Preparem o print, tirem a foto, postem que a gente reposta, tá bom? Um beijo, pessoal. Um beijo, Selma. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Bom final de semana para vocês que estão aqui. E a gente vai se vendo ao longo do dia lá nos nossos stories, tá bom? Isso, a Bahia presente. Olha lá, pessoal, que delícia. Olha só, tá vendo? A gente se encontra. Então, e a gente inspira uns aos outros. Obrigada, pessoal, por inspirar nossa tarefa, né? Nos inspirar a continuar, né, Oda? Não é um trabalho fácil, mas a gente não desanima. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Gente.